Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Talk Invest News, eu sou o Doni Denúcio e neste episódio a gente vai entrevistar Maíra Bimurad, CEO do Intelli, que é o Instituto de Tecnologia e Liderança. Maíra, que prazer te receber aqui. Ah, meninos, muito bom estar aqui com vocês, obrigado. Temos também Samidana, obviamente, economista apresentador do Invest News. Sim, prazer estar aqui do seu lado, com o Leandro e principalmente com a Maíra, já trabalhamos juntos, diretamente e indiretamente, então hoje é um grande episódio. É isso aí, Leandro Guissoni, professor de business, consultor de algumas das maiores empresas do Brasil, do mundo também. Bom, Imagina, obrigado Doni, Sami, grande prazer falar de tecnologia, educação e muita coisa legal com a Maíra, que é um grande nome aí no mercado que eu já ouvia falar há bastante tempo e queria conhecer. Grande prazer, Maíra. Ah, prazer é meu. Agora, bom, feitas essas introduções formais, vamos aqui virar o crachá. E o negócio é o seguinte, a gente conhece a Maíra, eu e o Sami, a gente conhece a Maíra há muitos anos. Nem vamos falar quantos. Não, mas vamos mostrar quantos. Temos nossa produção, criança. John, que tá aí no comando Meu das picapes. Consegue Deus. colocar aqui uma foto, John? Meu Olha só. Deus! Esse era o Céu. filho Era o do meu Doni. filho e a filha da Maíra. Exatamente. Maíra A tinha gente 15 na anos, geração o Doni 13 na É, época. pois é. Mas não adianta fazer bullying não, que temos Samidana também na Ah. época, olha só. Eu diria que a gente só melhorou. Que loucura, hein? Não só é? melhorou Né? com os Como o anos. vinho, né? Com o tempo ficamos mais maturados e melhores, eu diria. Mas muito bom, foi ali que a gente se conheceu, escreveu o livro junto e tal, foi muito bacana. Maíra também tem uma longa bagagem no ramo do recrutamento, né? Trabalhou durante 18 anos. Recrutamento, treinamento, né? Na companhia de talentos, foi CEO, enfim, então de estagiários, trainees, a gestores de algumas das maiores empresas da América Latina. Eu lembro que os processos mais demandados, mais desejados dos jovens na época, eu ia ver, quem cuida desse processo? Companhia de talentos. Quem tá lá? Sim. Maíra Bimurad. Então, eu acho que a gente vai conseguir trazer, Maíra, nesse papo um pouco da junção de tecnologia e educação, que é exatamente onde você está hoje. Para começar, assim, bem suave, queria fazer uma pergunta para você. ChatGPT e inteligência artificial, na educação, tem que proibir ou incorporar? Definitivamente incorporar. Proibir é uma tarefa ingrata, né? A gente tem aluno de tecnologia. Imagina eu querendo proibir o que o aluno, cuja ferramenta de estudo do aluno é o computador dele com acesso à internet. A gente tem capacidade no campus para ter 10 mil devices conectados ao mesmo tempo, ou seja, uma baita de uma rede. Imagina controlar 343 alunos se está usando ou se não está. O que a gente decidiu foi proibir, fiscalizar. A gente não vai. O que faremos então? Exato. Né? Como? Incorporar como? Como que a gente tem feito isso? Então, primeiro, a gente usa muito em sala de aula, atividades em sala de aula, então vou dar um exemplo. A gente teve recentemente uma aula de economia, um economista, assim como o Sami, foi lá, deu uma aula de economia, e aí a gente pediu para os alunos perguntarem para o ChatGPT que perguntas fariam para ele, né? E aí o ChatGPT fez as perguntas, replicaram as perguntas para o economista. E depois eles fizeram as mesmas perguntas para o ChatGPT. E aí compararam as respostas, né? Então a gente usa, por exemplo, em dinâmica de sala de aula, a gente saiu usa melhor? em avaliação. O economista ou o ChatGPT? Olha, você sabe que foi o economista porque as perguntas tinham temáticas, né? E as perguntas eram perguntas que envolviam crítica, opinião, reflexão e tal. O chat ainda não tá lá. Precisa ser treinado, né, para isso. Exatamente. Então tudo aquilo que é informacional, principalmente de Ele dados, ele brilha, ele né? É imbatível. Aí ele é imbatível, porque a capacidade de processamento e tal. Agora, quando pede uma opinião, uma reflexão, e é por esse caminho que a gente tem ido, né? De trazer a informação que está lá. Então, prova, por exemplo. A gente tem provas que a gente faz a pergunta para o aluno, a gente pede para ele fazer a pergunta no ChatGPT e colocar lá. E aí a gente pede para ele opinar sobre a resposta que o ChatGPT deu. Então, é um tipo de jeito de usar onde você trabalha a reflexão, a crítica, né? E enfim. Agora, Maíra, educação talvez seja um grande desafio, né? Se a gente pensar as universidades, quando foram criadas, sei lá, Na Idade Média. Na Idade Média, mudou muito pouco. Sim. A gente pode falar a maneira que se dá aula. Tá bom, hoje a gente usa um data show, slide. Antes você usava quadro negro, depois passou pela transparência. Mas assim, professor dando pré-leções e os alunos assistindo e de tempos em tempos provas, seja escrita, seja oral. E aí você, junto com um grupo, mas você foi uma das mentoras, criou o Intelli. Conta um pouco assim, o que muda do Intelli para uma boa universidade tradicional? Pode até pegar, sei lá, Stanford, Harvard, assim. Sim. Vamos tentar de modelo de educação. Perfeito. Então, assim, primeiro eu acho que tem um tema que é a oportunidade que a gente tinha, né? Não é trivial
inovar em educação por uma série de razões, tá? Primeiro porque é difícil de fazer e caro a beça. Tem uma fala em educação que é horrível, mas eu vou falar aqui, que não tem nada mais barato do que guspe e giz. Ou seja, um modelo em que você paga um professor para entrar na sala de aula e dar a mesma aula várias vezes, custa muito barato. Você tem uma eficiência gigantesca, né? Então, a gente falou, pô, a gente tem uma chance porque a gente é uma faculdade nova, ou seja, a gente é a gente não tem legado para administrar, você não tem que convencer ninguém a mudar de ideia, que é uma segunda barreira. Além de caro, professor... Assim resistente. É resistente e tal, a gente estava começando do zero. E a gente é sem fins lucrativos. Então, assim, no melhor cenário, a gente precisa ser sustentável financeiramente. A gente não tem a bolsa de... né, o quarter aqui, Sim. né? Respirando na nossa nuca pra gente dar resultado. Falei, pô, isso aqui é uma oportunidade única, aquela história do cavalo selado passando na sua frente, a gente não pode perder. Então a gente falou, bom, já que a gente tem, né, uma folha em branco e uma carta branca, do ponto de vista de educação, o que a gente pode fazer? Bom, vamos pensar num modelo que nunca foi feito antes, incorporando as coisas que a gente acredita que realmente fazem sentido. E aí tem uma discussão enorme em educação, 427 doutorados sobre esse assunto, né? Que é o ensino baseado em projetos, que está dentro de um guarda-chuva maior chamado de metodologias ativas de ensino. Que o que elas têm em comum? Elas colocam os estudantes ou os educandos numa postura mais protagonista do seu próprio aprendizado. Que é o Problem-Based Learning, né? O PBL. Esse é o, Dentro do PBL método socrático. É uma dessas... Então, quando você olha, por exemplo, você falou de faculdade de qualidade. Harvard, por exemplo, ela usa o Problem-Based Learning, ou seja, é um estudo de caso, aonde você olha para o problema. Já foi 100%, hoje eles são híbridos, mas usam. Assim, Harvard é conhecida Pelos seus casos. pelos seus casos. O que a gente desenvolveu no Intel, e isso não é possível em todas as faculdades, e principalmente em todas as temáticas, como a gente só tem curso de tecnologia, a gente desenvolveu o PBL, mas não o Problem, o Project Based Learning, ou o ensino baseado em projetos. Então, sim, há um entendimento do problema que você quer resolver, mas mais do que isso, se organiza o desenvolvimento de um projeto. E esse é um projeto real, com um problema real, de uma organização real. Então, qualquer empresa que está nos ouvindo, organização pode ser uma ONG, uma empresa, uma startup, pode trazer problemas de tecnologia que tem no seu negócio e conectar com o nosso currículo nossos alunos, enquanto aprendem, aplicam a teoria na resolução, né, de um problema real e entregam um projeto no final. Então, eu estava dando um exemplo para ele, acho que é mais fácil de materializar. Uma empresa, os alunos estavam trabalhando o projeto era um modelo preditivo usando inteligência artificial. Então, basicamente, você entrega uma base de dados para os alunos e eles trabalham aquela base de dados para dar recomendações, scoring, aí tem modelos diferentes. E aí a Faculdade de Medicina da USP, talvez os melhores médicos do Brasil saiam de lá, não necessariamente os melhores cientistas de dados, né? Tem um monte de dados. E como que a gente não tem expertise nem gente para cuidar disso? Então, eles trazem, por exemplo, trouxeram para os nossos alunos o seguinte problema. A gente tem uma base gigantesca de dados de pacientes que passaram pelo Hospital das Clínicas ao longo dos últimos 10 anos. E a gente sabe quais desses pacientes desenvolveram câncer. E a gente sabe quais tratamentos foram feitos e quem teve sucesso ou não. Vamos estudar isso aqui para a gente tentar prever que conjunto de sintomas que uma pessoa apresenta ao longo da vida, vindo aqui no Hospital das Clínicas com outras demandas, que se transformam eventualmente em pacientes de câncer, e quais protocolos funcionam melhor para cá, enfim. E aí os alunos trabalharam por 10 semanas e entregaram um modelo preditivo que estão usando lá agora no Hospital do Câncer. Então, é assim que a gente reorganizou. Várias coisas acontecem aqui, né? O aluno aprende e aplica, que é muito diferente de aprender sem saber direito para que aquilo vai servir e um dia você descobre, né? Segundo, tem todo o desafio do trabalho em time, como é que você realmente resolve um problema real, que não é teórico, isso é uma vivência prática, né? Eu falo um negócio de um jeito, o Doni não gosta, o Sami torce o nariz, o Sami fala que vai entregar, não entrega, eu tenho que cobrar o Sami, desenvolve o que o mercado chama aí de habilidades socioemocionais, ou soft skills, ou competências comportamentais, e ele vive com a realidade de ter uma entrega para fazer para um cliente real, para um problema real, que é muito diferente de se preparar para uma prova. Então é isso que a gente faz. Mas, Maíra, deixa eu colocar um outro lado da moeda, trazendo a ideia da tecnologia, junto com o digital e junto com a educação, né? Eu gosto de ver 3 fases nessa evolução. Uma é que era mais passiva,
Então, você ia lá, sentava na sala de aula, recebia o conhecimento, e quando foi para o digital, você olhava um vídeo, uma EAD, né, ensino à distância, e assim por diante. O YouTube mesmo, né, você assiste lá alguém falando de algum tema. Depois, o Coursera trouxe uma grande revolução, né, porque ele trouxe esse aprendizado ativo. Então, surgiu lá em 2012, tem mais de 70 milhões de alunos, tem 200 instituições cadastradas e tal. E aí, com a inteligência artificial, que o Doni também comentou, e você também, a inteligência artificial ela traz a possibilidade de fazer o ensino personalizado e interativo, que é o exemplo que você deu. Você fez isso, falou, olha, para os alunos, faz alguma coisa que responde, vê o que o ChatGPT fala e estimula o pensamento crítico em cima. A minha crítica é a seguinte, nessa evolução, tem acontecido coisas para o bem e para o mal da educação. Para o mal da educação, eu olho que a gente vive no mundo TikTok cada vez mais de conhecimento horizontal. Como que você vê isso? Não, acho que mais, concordo, não só conhecimento horizontal, quanto o que se chama de attention span, né? Que é o quanto as pessoas prestam atenção, né? Capacidade de concentração, de foco. De concentração, de foco e de tal. profundidade, né? E de profundidade. Uma coisa conversa com a outra, de né? foco do Sam é uns 3 minutos, mais ou menos. Ele já tá achando que ele já tá cansado Tá da longo gente. já, Acabou tá de longo começar. da Tá acima da média de acima 1 da minuto e meio. E aí eu acho que colocou o professor, muitas vezes, no lugar, e vocês vão saber disso, de um lugar que o professor achar que ele tem que ser O protagonista. o protagonista, número 1, e outro achar que ele tem que entreter alunos. O papel do professor não é entreter alunos. O papel do professor é educar, certo? Agora, educar também não é dar aula. Então ficou-se nessa armadilha da não profundidade. Então, eu acho que as metodologias ativas não só colocam o aluno como protagonista, mas exige muito mais repertório do professor. Se você vai dar uma aula num formato socrático, por exemplo, em que você não tem slides, você não tem uma palestra, você trabalha fazendo perguntas e correlacionando o que os alunos falam, tua bagagem tem que ser muito maior, porque eu não tenho a menor ideia do que o Doni vai dar de resposta. E como é que eu vou correlacionar com o que o Sami falou, né? E tem um desafio, Maíra, que eu não sei como vocês resolveram ou se resolveram isso. Por exemplo, nem tudo que você aprende é imediatamente aplicado. Sim. Vou te dar um exemplo. Você estuda estatística, matemática, às vezes você tem que aprender a provar teoremas. Por que você aprende isso? Porque estimula o raciocínio lógico e, obviamente, quando você aprende uma técnica, e depois que você faz uma série de teoremas, tem um outro e você vê se uma coisa para em pé ou não. Quando eu tenho um projeto aplicado, muitas vezes você não precisa disso. Até porque você vai usar os teoremas, mas você não vai prová-los, muito menos criar teoremas novos. Nesse sentido, entra naquela história, a metodologia é vai muito bem porque vocês fizeram uma faculdade que é organicamente aplicada, ou se fosse uma faculdade de matemática em que não fosse matemática aplicada, matemática pura, isso serviria? Não serviria, tá? Por isso que eu falei, serve para a tecnologia. Sim, como vocês deixariam outro caminho. Outro caminho, né? Agora, o que a gente faz a gente, dentro do conjunto de entregas dos projetos, que parece que é um negócio assim, qualquer projeto que passa na rua, a gente pega. Não é isso. Então, assim, se a gente entende que é importante provar modelos matemáticos através de teoremas estatísticos, você vai usar isso, você vai criar uma entrega dentro do projeto que envolva esse tipo de mini projeto dentro do projeto. Então, a gente teve que fazer... O maior trabalho que a gente fez, as pessoas vão lá conhecer o campus e falam, nossa, que lindo que ficou isso aqui, deve ter dado um trabalho. Isso aqui não deu trabalho. Trabalho é você pegar todo o conteúdo que está organizado em disciplinas e fazer isso organizado em projetos, entregando o que o MEC pede. Isso é difícil de fazer. Evidenciando o que você está fazendo. Então, a grande sacada do Intelli é essa, é a arquitetura curricular. E é uma coisa que muitas universidades do Brasil, do mundo, até inclusive a turma que está montando, está estudando lá o que vão fazer com a fundação do fundador do Nubank, foi lá fazer benchmark com a gente, né? Fala, pô, como é que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? Porque a gente quer olhar e eventualmente licenciar o modelo, porque é um modelo que funciona para a tecnologia. Mas para a matemática, provavelmente não. Acho que coisas muito puras, né, e teóricas, vai ficar muito difícil. Disso. Agora, eu diria que a maior parte das coisas, até dos empregos, são coisas práticas, né? Você precisa resolver problemas de ordem prática e talvez não precise dessa profundidade teórica. Perfeito. E eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que essa discussão, ela vale para qualquer negócio e ela vale para um negócio de educação também, que é o seguinte, não dá para fazer tudo, cara. Não dá, você tem que tomar uma decisão e falar, eu vou me propor a fazer o quê, entregar o quê. Então a gente recebeu a turma do INPA, né? Que são... Que é Instituto de Matemática Pura e Aplicada.
né? É o melhor lugar, o melhor lugar do hemisfério sul para estudar matemática. Espetaculares, os caras né? têm medal field, né? Field medal, os caras são incríveis. Aí foram lá, aí falamos. Aí o presidente do INPA falou pra mim, mas Maíra, você não tem um pouco de medo de perder profundidade teórica? Eu falei, não tenho nenhum medo. Sabe por quê? Porque eu já parto do princípio que aqui não vai ter. Não que não tenha profundidade, mas é a profundidade da aplicação do conhecimento para a resolução de problemas do mundo real. É um outro tipo de profundidade. Necessária. Eu falei, por isso que nós somos o INTEL, Instituto de Tecnologia e Liderança. E vocês são o INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. A gente vai coexistir. Exatamente! E existe o problema contrário também, né? Quando você, às vezes, é muito teórico, o cara tem uma profundidade muito teórica, mas tem uma pequena capacidade de execução e aplicação em coisas mundanas. Então, acho que... E eu acho que esse é um grande problema que a gente vive em educação, né? Os modelos que têm essa abordagem mais aplicada, que é o nosso caso, tá tudo bem. Aí tem os que têm a abordagem da profundidade teórica, como o INPA, por exemplo. O problema não tá nem aqui nem aqui, o problema tá no meio, de quem não tá fazendo nenhuma coisa e nem outra. É que o INPA não tem graduação, não sei se... Terá. É porque o INPA nunca teve graduação, Não. então sempre é muito privilegiado. Eu cheguei a estudar lá uma época, fiz alguns cursos lá. Eles pegam os melhores alunos do país, eles têm Olimpíadas de Matemática, tem várias coisas, e aí vai umas crianças, às vezes de 12, 13 anos fazendo doutorado, e aí é um público muito incomum. E por falar disso, como que vocês fizeram um processo seletivo? Já tem turma se formando, o mercado já está reconhecendo, como que foi isso? Porque tem um problema de funding, que a conta tem que fechar também. Sim. Ela não precisa ter lucro, mas não pode ter prejuízo. Também não. Ainda tem prejuízo, mas E não quantos pode ter. cursos vocês têm, né? Porque a gente tá falando Intel, talvez quem esteja assistindo a gente ainda não Boa, conheça. Então, é verdade. Exatamente o que é Intel e quais cursos vocês têm. Maravilha. Então, a gente é uma faculdade sem fins lucrativos, que foi fundada, o projeto começou em 2019, a primeira turma começou no ano passado. A gente tem a ambição de ser a melhor faculdade de computação da América Latina, não somos ainda, trabalhamos para ser. E aí o que a gente decidiu, assim, tá bom, se a gente quer ser a melhor faculdade de computação, a gente precisa ter os melhores alunos. Né? Vocês que são professores sabem que faculdade, escola é o seguinte, é professor, aluno bom, professor bom e uma infraestrutura que abrace isso. Mas que faz diferença bom, mesmo... O professor não atrapalha. Às vezes o professor atrapalha o aluno. Espero que você não. Eu tento não atrapalhar. Então tá bom, mas aí quando você olha para o ambiente, né, então a gente oferece engenharia da computação, engenharia de software, ciências da computação e sistemas da informação. Por que esses 4 cursos? São todos bacharelados, ou seja, cursos de 4 anos da grande área da computação. A gente foi olhar com quem a gente competiria pelos melhores alunos. E aí a gente compete majoritariamente com as universidades públicas. Né? Porque a maior parte dos cursos de engenharia estão em faculdades públicas. Falei, bom, então a gente tem que ter uma proposta de valor competitiva, né? Porque a universidade pública, a maioria tem bom nome, tem reputação. Não necessariamente entrega, né? Um modelo de ensino interessante, blá, blá, mas tem reputação. Então a gente falou, então precisamos montar um programa de bolsas muito forte. A gente quer montar o maior programa de bolsa do Brasil. Então foi isso que a gente fez. Até o momento, a gente captou 83 milhões de reais em bolsa, que a gente aloca baseado na necessidade financeira de cada aluno, de quem a gente faz uma análise individualizada de condição financeira da família. Mas antes, o aluno tem que ser aprovado, o candidato tem que ser aprovado no processo seletivo. O processo seletivo, a gente também refletiu muito sobre isso, porque se a gente fosse olhar toda a bagagem do ensino médio, história, geografia, inglês, né, a gente cairia no mesmo drama que tem as faculdades públicas, que tem que trabalhar com um sistema de cotas, porque o processo seletivo é excludente. Né? Então tem que criar as cotas para poder fazer um processo do aluno que vem de escola pública, por exemplo. E a gente não queria fazer isso. Então tá bom, como é que a gente faz um processo seletivo que seja ampliado e mais inclusivo? Então a nossa prova ela é uma prova somente de lógica e matemática. Porque eu não estou interessada em saber o que o aluno já sabe. Eu quero saber se ele tem potencial para fazer um curso que precisa de pensamento computacional, que é a combinação de matemática com lógica. Então a prova é só isso, uma prova difícil, só de matemática e lógica. Aí a gente aplica uma nota de corte. Aí eles vão para as 2 etapas que são classificatórias, tá? Então vale pontos. A segunda etapa é o perfil, 2 redações em primeira pessoa, onde a gente quer conhecer história de vida, ambições futuras. E aí a gente olha para honras e méritos.
Olimpíada de Matemática, Astronomia, Feira de Ciências, atividade extracurricular que os alunos fizeram. E aí a última etapa, que é uma coisa parecida da herança que eu tenho da Companhia de Talentos, que é uma atividade em grupo, onde eles trabalham numa dinâmica de grupo, essencialmente, numa atividade que eles têm que chegar num objetivo no final, onde a gente olha comunicação, colaboração e pensamento crítico. Aí a gente faz a combinação, né, faz a combinação dessas 3 atividades, solta o ranking de aprovados. Até que a gente não sabe quem precisa de bolsa e quem não precisa. No paralelo, um outro time está trabalhando, fazendo a análise financeira de cada família. Mais do que até a análise financeira, tão importante quanto é o comprometimento da família, daqueles alunos que vão, às vezes, trabalham, às vezes é caixa de supermercado, é entregador no Rappi, né, e precisa deixar uma atividade remunerada que ajuda na renda familiar para vir estudar. Então, a gente tem que entrevistar a família também. E aí, hoje, a gente tem alunos, aproximadamente, são 343 alunos, respondendo a sua pergunta, a gente está no 2º ano de operação, não temos nenhuma turma formada ainda. Desses 343, metade recebem algum tipo de apoio financeiro para estudar, a maioria recebe o pacote completo, que a gente fala, que é 100% do valor da mensalidade, moradia, alimentação, ajuda de custo para viver em São Paulo, computador e curso de inglês. A maioria dos que recebem. A maioria dos que recebem. E os que pagam cheio, quanto que é a mensalidade? 5.900. Que é o break-even lá pro negócio. Que é meio a meio, exatamente. Então, metade paga mensalidade, metade recebe bolsa. A gente quer estar sempre nesse número meio a meio. Então, a gente atrai alunos. A gente tem hoje alunos de 89 municípios do Brasil. Porque a nossa condição de permanência, ela é melhor. Então, assim, a gente tem aluno, por exemplo, que passou em primeiro lugar no nosso processo seletivo, passou em 8 universidades federais. Estuda como? Mora onde? Come o quê? Chega na faculdade como? Porque a família tem 6 pessoas lá pertinho de Manaus, com renda familiar de R$ 1.200. Tem como dar R$1 pro filho estudar. Não, na verdade, ele deveria estar trabalhando para ajudar em casa, né? E aí o menino passou em primeiro lugar. Então, assim, é aquela conclusão que a gente sempre chega, eu sempre me emociono nos processos seletivos, porque talento não é mal distribuído. A oportunidade é que é, né? Então... E como que você faz a ponte lá na Intel com o mercado de trabalho? Porque você tem uma expertise muito forte por causa da Companhia de Talentos, em fazer essa ponte com o mercado de trabalho. Assim, começa de um ponto até filosófico, né? Outro dia eu estava, não vou nem falar onde, eu estava numa mesa redonda, num monte de professores de universidades públicas, e aí eu estava falando que o Intel, orgulhosamente, se propõe a formar futuros líderes para o mercado de trabalho. Fui vaiada, né? E aí, você sabe que eu demorei para entender, porque eu falo assim, mas a pessoa vai para a universidade para quê, né? Como se a gente fosse fazer qualquer outra coisa lá, como se não fosse parte da proposta de valor da universidade. Da maioria. Uma profissão, uma carreira, preparar a gente para atuar, não né? É acadêmico, né? Enfim. E ainda assim, né, Sami? Como se os acadêmicos não fizessem parte do mercado de trabalho, né? Eu tô falando que, assim, a carreira estritamente acadêmica não teria estrutura para todo mundo. É muito simples. Se uma classe tem 20, ou cada um começa a ter muitos filhos, perfeito. Ou não vai ter gente para dar equilíbrio. Perfeito. Então, a primeira coisa, a gente é muito vocal em relação a isso. Nós formamos futuros líderes, é por isso que o nosso conteúdo, ele tem conteúdo, obviamente, majoritariamente da área da computação, mas a gente tem conteúdo de negócios e a gente tem conteúdo comportamental, vamos chamar assim, ligado à formação de liderança. Então, essa é a primeira coisa que eu trago dessa minha experiência em RH. Eu vi a vida toda e cada vez mais esse abismo aumentou da universidade formando conteúdo e o mercado de trabalho contratando e promovendo comportamento, né? Sim, o conteúdo é importante, muito importante, mas deixou de ser o mais importante e já faz algum tempo. Aí quando a gente bota no tempero a história do ChatGPT, onde a informação está disponível, mais e mais é sobre o quê? Pensamento crítico, saber trabalhar com pessoas diferentes, lidar com diversidade, resolver problema que ninguém nunca viu antes, que o ChatGPT não vai resolver sozinho, né? Então a gente incorporou esse elemento das competências comportamentais curricularmente. Então 10% da carga horária do aluno, no nosso caso são 400 horas, são dedicadas a experiências de desenvolvimento de competências comportamentais. E aí, outra coisa que a gente faz estágio de férias desde o primeiro ano. Então, julho, os alunos só 6 meses vai fazer estágio. Por um mês, né? A gente começou pequeno, agora já tem, o último, mais de 80 alunos fizeram. E o feedback é espetacular, né? Porque pensa o seguinte, pega o aluno de uma faculdade ótima, tradicional. O que ele fez em 6 meses? Ele estudou um monte de matéria, teve umas aulas legais, umas aulas ruins, aí ele fez prova, fez um trabalho, eventualmente, um projeto, né?
Foi para economia, foi Teve o da área de ciclo, economia. fez o foi ciclo pro básico, Jucas, foi- né? Algumas Comunicações e artes. universidades já, né, Quinta e Breja, se tem tiver algumas estudado na imersões, época, né? Imersões e Tem tal. algumas viagens de imersão. Mas você concorda que isso é mais exceção do que regra? Eu tô Sim. falando sistematicamente o que Nítido É acontece. exceção, não É exceção. sem dúvida. Na comparação, o aluno no Inter entregou 2 projetos para 2 parceiros de mercado, clientes, vamos chamar assim, diferentes. Trabalhou com 2 times diferentes enfim, então ele sabe trabalhar em time, ele sabe resolver problema. Ele não chega na empresa e fala, o que faço com o chefe? Ele já teve alguém ali que cobrou o resultado dele, enfim. Então, o feedback foi maravilhoso, né? Da primeira vez que a gente fez, quando começou a chegar no final do estágio, como foi o primeiro piloto que a gente fez com pessoas que a gente conhece, né? E aí, enfim, aí começaram as pessoas a me ligar. Pô, não dá pra estender, não, o estágio dessa menina aqui, ela é muito boa e tal. Eu falei, não dá, porque é estágio de férias. Então, os 2 primeiros anos, o currículo é integral. Depois, no terceiro ano, eles já conseguem fazer estágio. No último ano, já conseguem até trabalhar, porque a carga horária... Isso é uma coisa que a gente fez diferente também. A carga horária vai diminuindo ao longo do tempo pra gente ir soltando pro mercado. Ô, Maíra, meu filho, Léo, tem 1 ano e 2 meses. E eu me vejo pensando na educação dele. Uhum. Daqui 15 anos, vai existir faculdade? Olha, é difícil responder essa pergunta. Eu acho que vai depender de uma série de coisas e talvez não das óbvias, né? O que eu acho que... Por que, por exemplo, os MOOCs, né? Vocês lembram da história dos MOOCs? Que meio Coursera tá nesse universo? Que são os Massive Open Online Courses. Então, se você queria estudar em Harvard, no MIT, não era impossível. Hoje em dia, se você quiser estudar, fazer um curso de Harvard, você faz gratuito. Você entra aí no seu computador, faz um login, uma senha. Coloca badge no LinkedIn. E coloca o seu badge no LinkedIn, fiz um curso online. Carimbão no currículo Bota e tá o lá. carimbão no currículo e tá lá. A taxa de conclusão dos MOOCs, ela é muito baixa. Né? Acho que é tipo 6%. Ah, é? As pessoas começam e não terminam. Não terminam. Mesmo quem paga? Mesmo quem paga, gratuitos. Baixo. Gratuitos, então, nem se fala, né? Tem uns que você faz, ele é o modelo freemium, né? Você faz ele grátis Mas e se paga quiser- pra ter a Certificação. Avaliação e certificação e tal. Quando isso lançou, eu falei, acabou pras universidades, assim. Quem que vai pagar pra estudar? E como que vai competir com Harvard? Harvard. né? Exatamente, eu falei, acabou, né? Acabou pra MIT. todo mundo e tal. Não aconteceu nada, gente. Mas sabe, na minha visão, aí a gente pode... Queria muito ouvir vocês, assim. Por que eu acho que, na minha visão, os 2 fatores que não fizeram isso acabar, né? Não acabou, e nem mexeu o ponteiro no sistema, tá? Primeiro é porque quase ninguém é autodidata. Tem uma coisa que é o conteúdo e a outra coisa é importante da estrutura, da cadência, da organização do conteúdo. A gente subestima isso. Então, a pessoa ter a disciplina de entrar lá todo dia, fazer o depara na cabeça dela, ou seja, sentar numa estrutura, né? A gente não aprende a aprender assim. A gente aprende a aprender numa estrutura que tem um professor que dá a tarefa, que cobra, que corrige, que dá a notinha. A gente, como aluno, né? E o segundo ponto, que eu acho que é o mais relevante, assim... Qual é o valor de mercado desse curso? Ninguém sabe quanto vale isso. Um diploma, bom ou ruim, tem um valor. E é um valor conhecido por todo mundo. Então, a moeda, diploma, tem um valor. Então, assim, quando que isso vai mudar? Quando a gente achar o valor dessas outras organizações curriculares, dessas outras experiências educacionais que não são os diplomas. Pega o mercado de música, por exemplo, né? Todo mundo aqui é da época que comprava um CD, né? LP, no meu caso. LP, né? CD. Fita sei. cassete. CD é um Fita cassete, diploma. exato. Faz essa o CD é um diploma, tá? É. CD é o seguinte, 19 músicas que você não quer ouvir pra uma que você queria. Custava R$25,90, você ia lá e comprava. Mesmo sabendo que você só queria ouvir uma música, porque você não tinha opção. Ou você ficava esperando passar na rádio pra gravar, né? Nem sei se vocês são dessa época. Sim. Aí veio alguém e disse o seguinte... Não, vamos fazer o seguinte, vamos dar música de graça pra todo mundo, né? Criou, e aí ele criou ali, ele desmembrou o CD. Teve o unbundlement do CD, né? E criou-se uma nova unidade. Essa unidade se chama single. Só porque alguém inventou o single, precificou isso, desestruturou, tirou do CD, é que dá pra ter um Spotify, que é um agregador. Então, o que o Spotify faz? Você cria o seu próprio CD. Você diz assim, o meu CD vai ter 3 horas de duração, eu vou botar Zezé de Camargo, depois vai ter AC/DC, aí depois eu já vou colocar logo uma Maria Bethânia, porque eu gosto. Você pode criar o seu próprio CD. Então, isso deu uma autoria, né, pro consumidor. Então, eu acho que a fronteira que eu vejo é isso que vai acontecer. Mas a gente não consegue fazer porque a gente não achou o single da educação. Isso vai acontecer em que sentido? O estudante vai poder montar o seu próprio curso. Imagina Cursos um certificados? E isso virar um certificado.
Por que a gente não conseguiu fazer ainda? Nem chegar perto disso. Porque nós não achamos a nova unidade. A gente só conhece uma unidade com valor comum, que são os diplomas. Então, tem na economia eu posso falar que isso é um assunto bem estudado, assim. Assim, olha, os primeiros caras falam assim, diploma, ele tem dois sentidos. Um é isso que você está falando, que é o conteúdo que de fato você queria, que você estudou, que você aprendeu. Mas o mais importante é a sinalização para o mercado. Sim. Então, por exemplo, você passa no ITA. O ITA é super difícil de passar. Acho que é talvez o lugar mais difícil para entrar de universidade, graduação no Certamente. Brasil. No Brasil. Aí o mercado financeiro contrata o cara do ITA. O ITA, o cara estudou engenharia aeronáutica, mas o cara vai fácil para o mercado financeiro. Por quê? Porque ainda que ele não aprendeu nada que seja diretamente aplicado ao mercado financeiro, muito provavelmente não fez nenhuma aula de finanças, só o fato de ele ter a capacidade de passar e de sair de lá mostra que ele tem umas habilidades. Aí o mercado de tecnologia, que é isso talvez é um papo que interessa, fala assim, a gente vai por outro caminho. A gente, porque aí tem uma história de muitos programadores, eu conheço vários que não tem nem segundo grau. Assim, o cara começou a programar, começou a ganhar dinheiro e são grandes programadores, muitas vezes porque não tinha também faculdades que queriam agregar para o cara e foi assim. E aí teve uma época que começaram a ter certificados. Então a Microsoft fazia assim, olha, Visual Basic, você tem o certificado nível 1. Então qualquer pessoa podia prestar a prova do Visual Basic e passar. Aí você fala, mercado, eu faço isso. Inglês é um pouco assim. Inglês, quando você fala do TOEFL, você fala assim, olha, eu quero tantos pontos no TOEFL. Porque é difícil o cara falar, não, eu estudei no CE, eu estudei no ISO. Não, minha mãe é americana. Cada um tem uma história. Então o certificado vale como isso. E aí eu te pergunto, você vê o futuro mais como certificados que você falou assim, não, eu passei e eu consegui atingir determinados níveis, pelo menos em determinados estados de tempo, ou as pessoas vão mais pela sinalização, por exemplo. A Intel que você está falando é assim, tá bom, mesmo que o cara não seja de tecnologia, ele fala, olha, eu sei que ele passou num processo, ele aprendeu a fazer coisas, talvez isso seja útil para outras áreas que não de tecnologia, até porque você fala de liderança, às vezes você fala, o CEO da minha empresa talvez tenha que ter essas características. Como que você vê essa situação? Então, a gente estudou muito esse problema, porque, assim, fazer um projeto sem fins lucrativos em educação para tecnologia, só isso, parece estreito, mas é amplo pra caramba, muito, né? Toda empresa tem algum problema de tecnologia. Exatamente. Eu tenho vários. Quem não tem um probleminha de tecnologia para chamar de seu, né? Então, a gente estudou muito, o que a gente olhou e viu o seguinte, a gente falou, olha, tem muita gente boa, de formas diferentes, tentando resolver o problema de base, de pirâmide de contratação, que são programadores, né? Então, tem curso livre, curso rápido, curso da empresa, do Google, da Microsoft. Tá ótimo. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que todas essas iniciativas deem certo. E a gente inunde o mercado com ótimos programadores. Estou sendo assim, ultra otimista ao quadrado, né? Todas vão dar certo e vão fazer bem. Quem que vai fazer uma formação de quem vai liderar essa turma? Porque o skill de programação, por melhor que ele seja, ele te leva até um determinado lugar. E a gente já está vendo isso. Então, quando a gente vai fazer pesquisa com CTOs, com CEOs de empresa, falando, que problema você sente falta de ver resolvido, né, em formação de talentos? Ele falou, eu sinto falta de ter mais abundância de programador bom. Não porque tem pouco, mas não tem suficiente. E aí fica caro. Então, começou uma loucura de que o programador entrava lá ganhando 10 pau, 12 pau, 15 pau. E tem um problema de concorrência mundial. Exatamente. Se você é um bom programador, você pode trabalhar para o Google, para a Microsoft, para um monte de gente. E a pandemia... E o trabalho remoto, acabou. Né? Acabou. Inclusive, eu tenho absoluta certeza que a maior parte dos programadores, os bons, tem uns 3 empregos, né? Não, e eles não necessariamente estão no país de sede da empresa, eles podem estar em qualquer canto. Qualquer canto e tal, enfim. Então, o que a gente decidiu foi, olha, a gente não vai ser uma escola de programação. Tanto que eu falo para os alunos quando eles chegam no período de aula, se você quer aprender programação, aqui não é para você. Você vai aprender programação também. Mas o nosso foco não é ensinar programação. A gente quer formar futuros líderes e, por isso, essa formação ampliada. Agora, esse problema que a gente estava discutindo, eu acho que tem uma questão, assim, as pessoas foram lá, começaram a fazer certificação, eu não acho que é porque a indústria de tecnologia achava que isso era bom ou que isso era melhor do que uma faculdade. Eu acho que era um problema econômico. Não, assim. é um problema de sinalizar como que eu sei. Porque você fala que sai programar, como que eu meço? É isso,
Aí uma coisa é o certificado, porque você fala assim, mostra seu portfólio. Tá, mas o cara pode pegar o portfólio. Perfeito. E às vezes até de capacitação nas ferramentas da própria empresa, né? Você Isso, vai lá e... isso. Tudo bem, eu sei programar, mas é que aqui Tá, você... mas o quanto? Né? E outra, né? Você vem aqui trabalhar em cloud, sabe? Cloud, então faz um cursinho aqui da AWS, ganha a certificação e vem trabalhar aqui. Então, eu não acho que vai... Como tudo na vida, que é problema complexo não tem solução simples, né? Eu não acho que vai ser uma coisa. Eu acho que vai ser uma combinação de coisas. Agora, do ponto de vista de ensino superior, eu acho que vão sobreviver dois tipos de players, vamos chamar assim. O que eu chamo das mecas. Então, Harvard não vai deixar de existir. Né? O MIT não vai deixar de existir. O ITA não vai deixar de existir, né? Então, agora, quem faz. Quem faz tem uma identidade pedagógica. Porque se você olha, a maior parte das faculdades no Brasil não tem identidade pedagógica. É tudo a mesma coisa. Você trocar o logo na porta, cara, é a mesma coisa. É a mesma aula, o mesmo conteúdo, o mesmo jeito, mesma sala de aula, mesmo tudo. Então, eu acho que vão sobreviver as universidades que se reinventarem ou que preservarem uma identidade pedagógica que as diferencie uma da outra, e vai sobrar quem conseguir fazer escala com qualidade. E aí eu acho que entra muito inteligência artificial, eu acho que entra muito produção de conteúdo em escala e tal. Então eu acho que a gente vai ter esses dois extremos e vão surgir mais certificações. Então acho que vai ser uma combinação de coisas. Ensino básico é outro jogo, é muito mais complicado, porque... Pô, pra mim é fácil criar fácil entre aspas, mas você cria um sistema, meu aluno aprende no computador o dia inteiro. Como é que você faz isso com uma criança de 4 anos? Como é que você faz isso pro Léo, que você tem que pegar no lápis e desenvolver coordenação? Né? Como é que você evidencia aprendizado? É muito mais difícil. Mas eu acho, pegando o seu ponto, eu acho que você tem esse desagrupamento, né, esse unbundling na educação acontecendo, mas eu acho que ele tende a ser mais forte em eletivas do que no currículo core. Então, por quê? Porque daí você voa abaixo do radar em relação a regulamentações também. Então, por exemplo, o Elon Musk. Não sei quem é que sabe, o Elon Musk, ele criou, ele foi atrás do professor do filho dele, de um dos filhos, né? Porque tem vários. Ele foi atrás de um professor que o filho elogiava, e aí ele incubou uma escola chamada Sínteses. E essa escola trabalha por projeto e eles quebraram a barreira da idade. Então, seu filho é muito bom em quantitativo, ele vai estudar, às vezes, com pessoas que são mais velhas e assim por diante. Só que ele foi abaixo do radar num programa, digamos assim, eletivo. E aí eu vejo duas coisas acontecendo, o desagrupamento e o agrupamento. Então, por exemplo, eu vi alguns dados lá nos Estados Unidos que escolas fortes, que você até citou, né, marcas fortes que tendem a sobreviver nessa era dessa disrupção toda tecnológica, os alunos estão tendo muito demandas e sendo muito concorridas, porque os alunos querem um bundle, querem um pacote, a experiência no campus, isso e aquilo. Perfeito. Só que depois de um pouquinho mais velho, a hora que ele começa a fazer estágio, ir até o campus é uma liability, né? Assim, ele não quer. Como que você está lidando com e vendo esses dois mundos? E eu acho que é isso mesmo, né? A gente se abriu uma nova fronteira pra gente, né? Eu acho que o principal legado da pandemia vai ser esse, assim, né? Pô, agora pode, cara. Pô, outro dia eu vim aqui na BN e fiquei impressionada. Eu trabalhei aqui muitos anos. Eu andava na rua na hora do almoço, era hordas de pessoas indo almoçar, né? Isso aqui, muitas vezes, assim, sexta-feira, meio-dia, acho que não tem, assim, uma alma na rua. Cadê as pessoas? As pessoas estão em home office, né? E estão em study at home e tal. Então, estão estudando em casa e tal. Então, eu acho que, de novo, né? Eu acho que vai ser uma combinação de coisas. O que a gente escolheu fazer? Vamos fazer o presencial 2 anos integral no começo. E aí, a gente vai soltando e vai deixando ele fazer coisas de casa e o trabalho aí tem uma demanda menor dele vir ao campus. Então, de novo, isso faz parte da nossa identidade pedagógica. O que eu vejo é que a maior parte das universidades no Brasil não tem identidade pedagógica. Faz um copy-paste, todo mundo faz igual, aí usa o mesmo sistema, tem escala e tal. E o que é mais triste? O mais triste é o seguinte, os nossos filhos vão poder possivelmente estudar onde eles quiserem, ou onde eles conseguirem entrar, onde eles conseguirem, né? A gente tem pouca barreira, né? O problema não está nos nossos filhos, o problema está na massa da população que está presa no sistema público. E que não tem alternativa. E quando chega no ensino superior, inverte. Não consegue acessar o sistema público que tem qualidade, né? Na maior parte dos casos. Ele acessa o quê? Ele acessa uma educação de qualidade questionável, né? Então, com um ticket cada vez mais baixo, porque tem competição,
São empresas conglomerados gigantescos que estão lá competindo, né, pelo aluno, fazendo promoção e desconto e nananã. E aí existia uma questão antes da pandemia, que era o seguinte, existia uma diferença de percepção de valor do curso presencial para o curso online. Então, você cobrava, pensa um grande grupo educacional de educação de ensino superior, conseguia cobrar, sei lá, R$400 por mês num curso presencial, e aí cobrava, sei lá, R$59,90 no curso à distância, do ensino à distância. O que aconteceu com a pandemia? Acabou a diferença. Acabou a diferença. E agora? Ninguém vai pagar 400 se pagava R$59,90. E também não vai pagar 1.000. Então ficou um problema, porque o preço só cai. É só você pega assim, abre aí, Sami, abre sua coisa de ações, pega as principais empresas de educação, olha o que aconteceu com as ações. Desabaram. Desabaram. Pancada. Desabaram, porque todas as ondas acabaram. Você teve a onda do FIES, depois você teve a onda Você não teve um flight to quality, né? Você teve só uma briga de preço. Isso. E elas com custo alto de estrutura, de produção Não, de nem conteúdo. faz sentido você ter estrutura, porque não precisa Agora, vai pivotar, que nem diz por aí, 600 unidades. 1 milhão de alunos. Como é que você pivota aí? Não é trivial, né? Então, assim, eu acho que o principal, a gente vai ter alguma chance em estruturas como essa, porque a escola pública não vai aumentar de tamanho. Tem dinheiro, não tem vontade política, não tem nada para isso, vai continuar com... Esse é o grande problema. O ITA é espetacular. 150 vagas desde sempre. Não consegue aumentar o número de vagas. A população cresce, a triplicou. demanda cresce, tudo cresce, ele não consegue dar mais escala. E eu sou fã do ITA. Meu marido estudou lá, sou amiga do reitor. Um trabalho espetacular. Difícil de aumentar o número de alunos. E aí você olha, os cursos de engenharia todos o mesmo número de vagas e tal. Então, para onde vai a população que quer o ensino superior e que não consegue entrar na pública? Maíra, você que trabalhou 2 décadas com recrutamento para as maiores empresas do Brasil e do mundo, quais são as características que hoje os profissionais precisam ter para ter uma alta probabilidade de emprego e de emprego de qualidade nos próximos 5, 10 anos? Primeira coisa é lidar bem com ambiguidade. O mundo tá muito ambíguo, cara. Você não tem mais resposta certa, não tem mais um caminho definido, então você tem que saber identificar e navegar nas ambiguidades que todas as organizações têm, que parecem incoerências, mas não necessariamente são. Então essa é a primeira. A segunda é saber inventar o seu próprio trabalho. Porque as coisas estão se movendo com uma velocidade tão grande e as demandas e os desafios que as organizações têm... então, assim, até 2 meses atrás, ninguém falava de ChatGPT. De repente, isso está mudando radicalmente, transformando radicalmente o trabalho de muita gente. E é assim, ó, pá, da noite pro dia. Então, assim, se você é um profissional que só sabe fazer o que te mandam fazer, ou que te pedem para fazer, quando chega uma coisa como essa, se é um impacto direto naquilo que você faz, e você não sabe criar o seu próprio trabalho, é complicado. Aí você se torna provavelmente dispensável. Então, lidar bem com ambiguidade, criar o seu próprio trabalho, né? Inventar o seu próprio trabalho. Você tem que fazer isso às vezes uma vez por ano, às vezes todo dia, dependendo do caso. E eu acho que são profissionais que constroem o hábito de aprender e de refletir sobre o que aprendem. Né? E a gente aprende todo dia e em todos os lugares. A gente não aprende só fazendo curso. Né? Tem muito jeito de aprender. Então, esse profissional que não reflete sobre o próprio aprendizado, sobre a vivência que ele tem, eu acho que tem vida curta. Maíra, muito se fala da tecnologia, inclusive eu aplico essa ideia. Comecei a dar aula agora num mestrado no INSPER da inteligência artificial como um copilot, né? Um copiloto, né? Assim, você tem noção que é uma ferramenta poderosíssima, mas talvez ela não tenha esse 1% que o ser humano precisa, seja da criatividade, seja do sentimento ou da análise. Às vezes você é uma pessoa, por exemplo, com um viés mais liberal e que ela não vai capturar isso e talvez te agrade coisas mais liberais, e outro pode ser mais conservador, outro mais pode progredir, enfim, não importa. Vocês têm treinado isso, porque pelo que você fala, é um pouco isso, né? Quando você fala do ChatGPT, que você pergunta, assim, é uma ferramenta que vai te... Você é o piloto, né? Porque senão você tira um pouco também a responsabilidade. Como que vocês estão
fazendo nesse sentido, porque não sei se as pessoas sabem, o ChatGPT fala melhor a linguagem de código do que o português e o inglês. Sim, sim. É por isso que a gente não forma programadores, né? E acho que pensamento crítico acho que a pedra filosofal de tudo que a gente faz, né? Como formação de futuros líderes. Comunicação, colaboração é importante, mas pensamento crítico e autoconsciência, como a gente chama, né? Você saber no que você é bom, no que você não é, quando que você foi bem numa conversa, quando você não foi, treinar, isso é altamente treinável, né? Percepção, autoanálise e tal. E a gente investe muito nisso, muito dentro dessa lógica. Então, assim, como é que, se a inteligência artificial generativa será uma superinteligência de máquina, como é que a gente desenvolve um super-humano, né? Para parear ou copilotar problemas usando o que a inteligência artificial tem de melhor, né? E, ao mesmo tempo, sendo um super-humano. O ChatGPT hoje não vai falar, e por muito tempo provavelmente não vai tocar uma reunião de equipe com a sensibilidade de entender que hoje o Doni não tá legal, porque o Léo tá doente e ele precisa de um... né? Enfim, então isso é possível de ensinar. E isso vai demorar muito para a inteligência generativa substituir. Será? Você acha que não? Eu tá sou um assustado? entusiasta, eu sou entusiasta, eu tô impressionado com tudo que a inteligência artificial tá fazendo. Acho que a gente tá scratching the surface, assim, o ChatGPT é isso aqui. Sem dúvida. Obviamente eu atuo, minha bagagem toda é na área de comunicação, criação, comunicação e tal. E nesse segmento, talvez a inteligência artificial agora esteja nadando mais de braçadas do que em qualquer outro segmento. E né? também tem um peso que, obviamente... E com a diferença que agora ela cria, Não, né? Ela não apenas otimiza Ela o é processo. generativa, Exato. né? Isso Ela Não, cria e outra imagens, coisa, cria edições. o ChatGPT e as que a gente tem acesso, elas estão longe de ser as mais eficientes. Sim. As mais eficientes estão sendo usadas no cinema por Hollywood, pelo Google, nos seus algoritmos. Então, Pela quer dizer, Amazon. a gente também tem que saber que o que está chegando para a gente agora, nesse uso comum, é o que provavelmente está uma década já sendo estudado com alguma profundidade. E é por isso que no final é uma discussão assim, essa discussão, vamos parar tudo, não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Porque ninguém vai parar. Parei. Até parece, né? Então não é muito por aí. E também você começa a trazer à tona, né, e discussões sobre renda mínima universal, por exemplo. Então, quando você começa a conversar sobre renda mínima universal, é justamente desse lugar que você tá falando. Aí, pô, quando eu olho, eu falo, cara, sei não se não vai substituir alguém que faz o papel de um super-humano numa conversa, né? E provavelmente vem a fazer. Então, como é que a gente começa a ter uma discussão de falar, tá bom, o que a gente vai fazer com a massa populacional que não vai conseguir fazer uma coisa nem outra, e não vai leapfrog também, né? Ou seja, você não vai conseguir pular uma geração, né? Ah, tá bom, o cara já não é programador e vai saber sobreviver no mundo em que tudo é inteligência artificial. Não funciona dessa forma. Mas aí é um problema não para a inteligência artificial ou para os desenvolvedores dela, é um problema público, para os gestores de governo, para a população, enfim, outra caixinha, Outra né? caixinha, mas é uma caixinha, assim... Você concorda que, assim, se alguém que imagina um conjunto de bilionários está discutindo renda mínima universal, não é só pelo goodness of their heart, né? Ou seja, porque eles são muito bonzinhos. Eles estão provavelmente enxergando um futuro complicado, né? Então você olha lá, Do ponto de vista de mercado e etc. Do ponto de vista de Business. mercado, e não só isso, né? Assim, primeiro que você tem... Assim, a gente vive uma lógica de consumo, né? Se as pessoas não trabalham, elas não têm renda, se elas não têm renda, elas não consomem. Se elas não consomem, enfim, a roda tem que girar. Claro. Todo mundo aqui entende isso perfeitamente. Além disso, tem um problema social, né? O que você vai fazer com hordas de pessoas sem qualificação, sem emprego, sem trabalho? Vão recorrer a quê? A violência, vão recorrer... A correlação, ela é direta, né? Então, assim, quando você olha, o futuro é complicado. Então, por isso que essas pessoas têm discussões sobre renda mínima universal. Ou seja, quem melhor capturar o valor do que, eventualmente, a combinação de inteligência artificial pode fazer, deveria começar agora uma discussão de como ela vai se responsabilizar por compartilhar parte desse valor gerado para que as pessoas consigam ter um mínimo de dignidade para viver, né? Então, essa discussão ela é antiga e ela ganhou força quando o ChatGPT ficou popular, vamos chamar assim. Qual que vai ser o impacto da inteligência artificial na educação daqui para frente? Eu acho que já está acontecendo, né? Acho que eu sinto mais no Intel, porque a gente trabalha com desenvolvimento de tecnologia, então eles são os primeiros, eles são early adopters de tudo, eles adotam rapidamente as coisas, conhecem rapidamente as coisas. Eu acho que para professor que dá aula que nem robô,
E escola Expositiva, né? expositiva de conteúdo, e que não promove tudo isso que a gente falou, né? Protagonismo, criatividade, pensamento crítico e tal. E faz todas as avaliações, né? De forma a checar se a memorização do aluno de conteúdo, essas serão profundamente impactadas, já estão sendo. Aí entra numa lógica de fiscalização, de proibição e tal. Então, eu acho que assim como para a comunicação, acho que tudo aquilo que envolver demonstração de conhecimento, por exemplo, ou produção de conteúdo de conhecimento, está profundamente impactado. Agora, o que vamos fazer com isso, né? Por outro lado, eu fico pensando assim, tem um caos bom, né? Às vezes precisa, né? Você não acha? Eu acho bom, acho. Pô, a escola tá lá, dando aula do mesmo jeito. A gente repensa as coisas, desde a pelo Idade menos, né? Média, tal. Agora tem vai um ter bom que mudar. motivo pra... Até que enfim vai ter que mudar alguma coisa. Às vezes você precisa de um caos, Precisa né? de um maçarico na bunda pro pessoal se mexer. Se mexer, às vezes é pelo caos. Então, acho que é uma indústria que já está sendo profundamente impactada e que você acabou de falar agora há pouco, comunicação pra caramba também, né? Não é Tudo. isso? Não, mudou da água pro vinho. Em relação à Totalmente. programação, né, Maíra? Porque você falou que a Intel, o foco não é ensinar programação, você é uma escola de programação. Eu queria entender sua visão. Porque com o ChatGPT, com inteligência artificial, ficou muito fácil você não precisar dominar a linguagem de programação para começar a entrar nesse mundo da programação. O que você acha que vai ser da programação no futuro? A gente fala do no-code, que você não precisa saber o código. Tem o low-code, que é um Low-code. código mínimo, O e o no-code. no-code. Mas assim, alguém fez usando muito código a plataforma low-code. Ela não saiu sozinha, né? Perfeito. Esse seria meu Mas comentário. o Doni que gosta de corte, né? Qual é o futuro da programação, Maíra? Eu acho que é essa combinação mesmo, né? A combinação do humano com as plataformas low-code, no-code. Inclusive, assim, você olha, por exemplo, uma plataforma para aprender programação que a gente usa muito lá no Intel é o VS Code, né? Que os alunos escrevem código. Já não se programa em linhas. Você acha que quando o programador vai programar, ele escreve linha a linha do código? Já não é assim. Ele escreve uma linha do código, o VS Code completa, aí ele checa, aí ele testa. Já não é assim, antes do chat GPT, Eu né? que programo um pouco, eu diria que é mais ou menos um Lego. Então você sabe como fazer um mecanismo de repetição. Eu sei como fazer um login e senha. Então você copia o bloco que ou você mesmo fez, ou alguém fez, porque existe em computação, é quase uma rede aberta de códigos, assim. Então, a não ser que seja uma coisa muito específica, os códigos estão abertos. Tudo. Então, você vai lá e pega um cara que fez login e senha. E como faz um gráfico? Aí faz isso. Então, é muito mais, já hoje em dia, é a construção desses blocos de Lego, no sentido do que você quer fazer, do que um cara assim, não, eu não vou usar nada que existe e vou disso. Então já existe isso. Então o low-code é um pouco isso. Só que em vez de você escrever por código, às vezes você faz um atalho ou outro, ou clica e escreve mínimo código. E o no-code é a mesma coisa, só que usando mais essa interface. Mas eu diria que a lógica de programação, que é o que a gente chama de algoritmo, ou que eu dou aula, que é o pseudocódigo, eu falo assim, tá, não importa a linguagem que você vai implementar, quais são os passos para resolver esse problema, isso precisa ter uma orientação. Tá, primeiro eu resolvo isso, depois é uma árvore de decisão, enfim, são coisas simples, mas que às vezes as pessoas não conseguem ter de forma clara. E tem um outro ponto que outro dia eu estava debatendo isso com um conselheiro nosso, e ele falou assim, uma coisa assim, você pega um código escrito pelo chat GPT, ele vai ficar o equivalente de você ir num brechó, sabe? E comprar um monte de roupa de venda. Você vai sair vestido, né? Vai sair vestido. Mas é totalmente diferente você ir num alfaiate, fazer um negócio sob medida, né? Tem uma coisa da elegância também, tem uma coisa da autoria, que isso não vai deixar de existir. Agora, será powered by, né? Será fortalecido pelo uso de ferramentas como o ChatGPT. E no mercado de trabalho? Porque no mercado de trabalho, a gente falou um pouco, e você forma pessoas na Intel com foco em tecnologia. E aí, os 2 primeiros anos, pelo que eu entendi, são anos mais presenciais, e depois eles podem ter mais aulas online e em canais digitais e fazerem estágios, projetos e assim por diante. Como que você vê os jovens no mercado de trabalho? Porque eu fico frustrado. Cada vez que uma pessoa jovem numa entrevista ou querendo um emprego, pergunta de home office, porque eu acho que o jovem ele precisa de uma certa disciplina e ele precisa autoridade que via Zoom ele não vai conseguir conquistar. Como dramático, o jovem, para o jovem, ele
Ele precisa priorizar ou não o trabalho remoto? E como que o mercado do trabalho pode se adaptar para isso? Cara, essa discussão gigantesca, né? Eu nem acho que esse que você tá me trazendo é um sintoma de uma questão muito maior, né? Eu tava olhando um estudo falando nos Estados Unidos que é sobre como as pessoas moram, né? Quais são a organização de moradia de pessoas entre 24 e 36 anos. É uma queda, assim, radical de pessoas que moravam com o marido ou esposa, né? Com o esposo, o cônjuge. Fez assim, ó. O que você acha que aconteceu com a curva das pessoas que moram com os pais? Entre 1967 e 2021. Fez assim, ó. Aumentou. Então, o que a gente está olhando é para uma adolescência estendida. Né? Então, assim, 30 e poucos anos, a pessoa é um adolescente. 31, Deus o livre. né? Credo. Prepara aí, ó. Crianças Nossa, de 30 anos crianças morando com os pais. Mas não tem Não, nem se dúvida. for Pelo adolescência, amor de tá Deus. bom. Às vezes você tem a infância tardia. Então Que é eu pior. acho Credo. eu acho que isso é uma questão maior, que é uma lógica de conveniência, né? A juventude de hoje cresceu num mundo muito mais abundante recurso, abundante oportunidade, comeu melhor, se vestiu melhor, teve mais acesso às coisas, e isso independente de classe social só foi proporcional. Então eu não acho que é sobre home office ou não home office. Eu acho que assim, eu quero que o mundo seja feito pra mim. E pra mim é mais conveniente. Então a conveniência, ela vem acima de tudo. Então assim, olha a quantidade de molecada que tira carta hoje em dia. Pô, nem Idade média 23 anos. Eu tava checando. carro. Carro eu não posso beber, eu tenho que pagar seguro. Se eu tomar multa, meu pai vai brigar comigo. Por que as pessoas saíam de casa? Quando a gente saiu de casa? 3 razões. Pra casar, porque todo mundo casava. Pra ter mais liberdade. Ou pra melhorar de vida. Aí eu olho os meus enteados. Eu falo assim, bom, melhorar de vida não tem como. Não Sair dá. daqui... Não, vai piorar, Vai inclusive. piorar e não vai ser pouco, né? Mora numa casa bacana, suíte, ar-condicionado, almoço Serviços. servido, roupa pendurada, piscina. Liberdade, faz festa em casa, dorme. Já tem. Já tem, dorme quem Faz o quiser que lá em quiser. casa, entra e sai, faz o que quiser e nananã. Casar, não quer nem ouvir falar. Ou seja, eu falei pro meu marido outro dia, seguinte, gato, vou morar aqui até os 42. Tem Não, gente eu aqui. acho que tem um movimento. Tem um movimento possível que é os filhos expulsarem os pais. Fala, olha, tá achando que você já tá bom. Fizer uma reunião aqui, ó, você já- chama que tá muita gente. eu acho que vocês vão conseguir um lugar melhor. Tem várias casas que recebem Mas eu idosos. acho que tudo isso, a gente tá brincando aqui, mas eu acho que tudo isso, e a história do home office é uma consequência, é uma lógica de conveniência pra tudo. É o que é mais conveniente pra mim, né? E não necessariamente o que é a melhor experiência de aprendizagem, o que é melhor pro meu trabalho e tal. E esse eu acho que é o drama que a gente tem pra lidar geracionalmente, né? E quanto mais alta renda, mais difícil fica, porque é mais difícil pra gente criar escassez pra eles. E a gente tem que criar escassez. Se a gente não criar escassez, a vida fica... tudo é possível, eu posso ter tudo. Você estava falando aí que tiveram facilidades, né? Tem aquela frase lá famosa de que tempos difíceis formam pessoas fortes. Pessoas fortes tornam os tempos fáceis. Tempos fáceis formam pessoas fracas. E pessoas fracas tornam os tempos difíceis. Né? Então, o desafio vai forjando, vai moldando pessoas mais capazes de lidar com as adversidades, com as frustrações, etc., que são inerentes da vida. Nossa, eu preciso anotar isso aí depois. É bonito. Não isso, vai, muito bom. Doni, não Mas- é. Vai, sei lá. Mas isso você não consegue Conhecimento no Zoom. de Instagram. Você não consegue no Zoom. TikTok. Pensa o primeiro emprego de cada um de vocês. O meu foi na Coca-Cola. Eu precisei sentar junto com o meu chefe, ele falar, faz isso, não faz aquilo, ter horário, ter disciplina. O meu foi no Citibank. O seu foi onde, Samboy? Banco O do meu, Brasil? Não foi? Banco do Brasil, eu não lembro se foi Sério? Eu não o Banco sabia. do Brasil concursado. Ó, Mentira! Foi Mas sócio da aí eu BB. abandonei o emprego. Por que será? tinha 16 anos o Sam quando passou, né? Eu acho que eu tinha 18 quando eu passei no concurso. Mas é muito chato. Isso era o que lá? Era o que todo mundo entra. O Banco do Brasil só tem uma porta de concurso que é escriturário. Aí eu larguei porque o problema não era ser escriturário. O problema é que eu não queria ser nada de ninguém. Que vinha Não tinha depois. nenhum cargo depois. Então, mesmo se eu Época do ascendesse Telex. na carreira, eu vi algum cargo lá que, pra mim, claro, a minha visão era restrita à agência que eu tava na agência, porque todo mundo começa uma agência. E aí era longe, aí eu lembro que eu parei de ir, Não tinha trabalho remoto. e aí ligaram na minha casa e falaram, olha, isso é abandono de emprego. Aí eu tive que ir lá pedir demissão. Meus pais ficaram muito chateados, porque para meus pais, né, o emprego público é quase
a garantia que Garantia você da nunca estabilidade. você nunca mais vai passar fome, né? Que eu nunca tinha passado. Mas assim, você nunca vai passar fome. Você é uma pessoa de respeito, um funcionário público concursado. E aí foi a minha breve experiência trabalhando com o governo, ainda que numa economia mista, que era o Banco do Brasil. Muito bom. Não sabia dessa sua passagem. Foi uma passagem não muito notável. E eu tava vendo esses dias também um Reels ali que tinha tudo a ver com a pergunta do Leandro, mas era alguma coisa, era um programador, tava no sofá em casa, recebe uma ligação de um recrutador. Eu sou de uma das maiores empresas do país, tenho um salário, um convite para te fazer. Eu tenho um salário de R$70 mil. Ele tá, como que é o trabalho? Você tem que trabalhar aqui, desenvolver coisas, projetos. Tá, mas você também tem benefícios, carro, a gente vai te dar um vale de uma alimentação, plano de saúde, tá. E aí você precisa estar aqui presencialmente uma vez por ano. Sem condição. Não deixa. Não, uma vez por ano. Esquece, tá louco. Não é isso. Quais são as principais dificuldades hoje das empresas para recrutar e reter talentos? Acho que, de novo, né, essa história do home office foi game changer, assim, mudou completamente. Então, a maior parte das pessoas não quer nem pensar esse exemplo que você deu. E para construção de cultura e para desenvolvimento de talentos, isso vira um complicômetro, né? Então, acho que esse é um desafio importante. O outro, eu acho que é a convivência mesmo geracional, continua sendo um tema, porque quem era... E acho que tem a ver com polarização social, de maneira geral. Então, assim, se eu sou assim, eu fico mais assim com o tempo, né? E se você é assado, você fica mais assado, ele fica mais cozido, e as pessoas convivem menos e menos se entendem. Então, eu acho que dentro das próprias organizações, elas estão administrando polarizações, que começou lá com uma questão política que o mundo inteiro está vivendo, mas também aparece ali na dinâmica de trabalho. E acho que lidar com as pressões que a gente está sofrendo, né, de algumas escassezes, né? Então tem pressão aí econômica do mundo inteiro. E como você constrói esse espírito de colaboração, de enfrentar desafio nessa cultura? Então, você pega organizações que trocaram 30%, 40% da força de trabalho nos últimos 2 anos. Ninguém nunca se viu. Não, tem universidade que as pessoas estavam no 3º ano e nunca se conheceram pessoalmente. Teve também coisas assim, né? Eu acho estranho, mas eu talvez seja ultrapassado. A gente eu acho estranho, mas... Eu acho estranho, também seja... Mas eu trabalho todo dia presencial, a gente dá aula presencial, porque eu concordo com o Leandro, assim, é impossível formar uma pessoa à distância. Eu não acho que uma proposta formativa, soft skills, não dá, não tem como fazer isso no Zoom, você tem toda a razão. Agora, tem trabalhos que são possíveis, e eu acho que as organizações têm pouca condição de fazer essa reflexão, assim, o que são trabalhos que faz sentido ser feito remotamente, o que demanda presencialidade, né? O ponto é que as pessoas se acostumaram e aí todo mundo ficou meio mole também, então deixa e tal. E agora, assim, todo presidente de empresa que eu converso fala, cara, eu daria tudo pra voltar pro presencial. Tudo pra voltar pro presencial. É que eu não consigo trazer as pessoas de volta. Nem todo mundo é Elon Musk que consegue baixar o decreto na companhia e falar presencial ou fora. Cortou 80% do Twitter. Da equipe do Twitter. Mas eu acho que aí, eu acho que uma parte vai ser... Não, acho que pelo que eu entendi, teve uma mudança de perfil. Então, acho que alguns serão substituídos. E uma parte é a redução que a gente viu no Twitter, na Meta, no Google, em todo lugar. Mas eu não acho que 80%... Tem a ver com gente que não quis voltar pro trabalho presencial. Não. Ou que não são 80%. A empresa vai fazer a mesma coisa com 20% da força de trabalho. Acho que não. Mas vamos ver, né? É complicado, mas a própria ascensão, né, é complicada. Eu acho que ao longo do tempo, quem trabalha 100% remoto tende a ter uma ascensão mais lenta ou ganhar menos do que quem trabalha presencial ou híbrido. Não sei na área de tecnologia como é isso, porque a área de tecnologia pode ter especificidades. Até no nosso time lá, o único time que é 100% remoto é o time de tecnologia. Eu tenho um programador do Brasil inteiro trabalhando conosco, né, no meu time mesmo. O resto, todo mundo presencial. E tem uma coisa do cliente também, né? Eu presto um serviço educacional para um aluno ou aluna. Os alunos e alunas estão no campus todo dia. Eu vou estar onde? Tem que estar lá. Então, olha que interessante. Antes, as empresas falavam que isso era abrir precedente. Você dá direitos diferentes para pessoas ou áreas. Agora, eu começo a ver
as empresas fazendo bastante acomodações adicionais, seja, por exemplo, para uma pessoa que trabalha fora, seja para alguém que tem filho pequeno, para poder ficar mais em casa. Isso tende a acontecer mais, essas acomodações adicionais que não geram precedente necessariamente. Que geram, né? Geram, na verdade. Aí depois você fica administrando um que acha que o outro tem mais direito, que não sei o quê, que o Sim. menos e tal. Então tem um tema de cultura, de engajamento e tal. E às vezes até temas trabalhistas, né? Nossa legislação ela é muito pouco flexível, a né? cultura... Complicado, até a cultura da empresa, né? O que você faz? Como você vai fazer remoto a cultura da empresa? É muito difícil. É quase impossível. Né? Eu não consigo ver isso dando em boa coisa no futuro, assim. Todo mundo remotamente e tal, em termos de construção de cultura empresarial, de lidar com o desafio, conflito que tem o tempo inteiro. Vamos ver. Você falou da polarização nas empresas. Muito interessante. Eu queria perguntar para você o seguinte. Como é que você vê hoje o posicionamento das empresas nessa conjuntura de lacração e cancelamento que a gente vive hoje? Acho que tem um outro fenômeno anterior que eu queria discutir um pouco, que são vou colocar assim, os executivos midiáticos, né? Você começa a perceber isso? Que assim, não basta eu ser CEO, sentar lá, fazer um bom trabalho, entregar e tal. Se eu sou CEO, eu sou a cara da cara dentro, eu tenho que aparecer, né? Eu tenho que estar lá e tal. Aí, N conflitos surgem aí, né? O que é pessoal, o que é profissional, é a minha rede, a rede do outro, é a marca da empresa. Então, se é a marca da empresa, eu não posso botar uma foto com meu filho, eu não posso botar uma foto na... Começa toda essa confusão, né? E aí, uma outra consequência é justamente essa, assim, acho que a gente tá... O mercado corporativo não passaria ileso de tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, tem vários casos, né, de presidentes ou de executivos ou de times que vão lá e postam uma foto e tal, e aí o cara é demitido, porque postou uma foto que tava com um decote inadequado, ou fez um comentário e tal. Isso é sinal de tempos doentes, né? Muito, muito complicado, assim. Ninguém pode errar mais, ninguém pode falar nada, todo mundo tem que acertar 100% do tempo. Eu brinco, eu converso muito com meu marido sobre isso, ele fala assim, o ponto é que a gente tá num momento que a única coisa que você pode dizer é o que poderia sair na capa de um jornal. Se não pode sair na capa do jornal, não fale, porque, né, a consequência pode ser nefasta. E eu acho que, assim, eu acho que é isso que vem acontecendo, e não acho que o mundo corporativo passaria ileso disso, né, ainda mais com tudo tão misturado. Tudo exposto, né? Tudo online, tudo vivido. Você grava, imagina uma reunião que você pode gravar a reunião inteira e publicar num LinkedIn da vida. Não, gravar a aula, né? Gravar a aula. Aí faz aula, um corte, imagina tira do contexto ou usa uma frase, uma fala no meio de algo de 2, 3 horas, sei lá eu. Pronto, é o suficiente para te perigosíssimo. deletar a sua credibilidade online, pelo menos, né? E fazer assim, o cancelamento, né? Na hora. Na hora. Você destrói uma reputação com uma frase, E acho que com um corte. E eu acho que às vezes o pior de toda essa história, até vou falar aqui de foco da lacração, né? É que tudo é possível. Então, assim, sei lá, você tá tendo uma discussão sobre uma prática de diversidade e inclusão que você tá fazendo. Pô, vamos pegar, eu sou assim, vamos pegar isso aqui, vamos fazer direito. Vamos fazer bem feito. E a hora que a gente resolver isso aqui, a gente vai para a próxima questão e a gente vai avançando nas pautas. E às vezes eu vou contar um negócio super feliz, assim, e aí a feedback às vezes é tipo, pô, mas e tal coisa, 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 e tal coisa que a gente não tá fazendo. Não dá para fazer tudo, não tem recurso, não tem tempo, não tem foco. A gente precisa fazer as coisas direito, porque tem um monte de gente que fala que faz e também não faz, é só para postar em algum lugar que fez, né? E na prática você vai ver, não tem diversidade, não tem inclusão, não tem nada disso. Então, também tem isso, né? Acho que essa superficialidade das questões, ela tá no mundo corporativo como tá em todo lugar. Mas isso pode ser mais preocupante ainda mais para o jovem, né? Porque a Sim. gente, de uma certa maneira, na nossa faixa etária, a gente está mais acostumado, a gente tende a se policiar um pouquinho mais. Agora, o jovem, ele tem sido treinado, nativo digital, ele tem sido treinado para expressar as opiniões dele, sejam políticas, sejam sociais ou o que for. E quando ele vai trabalhar numa empresa, a empresa tem que... É um instrumento para ele e a empresa precisa gerar valor econômico. Sim. Então você tem um gap aí. Total. E eu fico imaginando como que esse jovem vai se enquadrar, porque o que ele faz com as redes sociais dele, né? Com as vozes que falaram que ele deveria ter. Eu me vejo muito identificando as empresas que têm um alinhamento ideológico mais similar ao meu e me alinhando mais com elas. Eu penso assim, se eu profissionalmente estivesse procurando um emprego hoje, eu olharia o que as lideranças das empresas, que, né, representam a voz da empresa, ou o que a empresa institucionalmente divulga como seu posicionamento, e falaria, puta, eu concordo mais com essa aqui, menos com essa, eu vou nessa aqui. Porque isso. senão vai ser um auto-martírio infinito, entendeu? E isso passa hoje pelo processo de tomada de decisão. Então as pessoas entram e saem de organizações por isso, né? Agora, na juventude especialmente...
de um lugar muito idealizado. De que as empresas têm que fazer tudo, de que as empresas vão resolver todos os problemas do mundo, ainda que as empresas tenham ganhado muito um papel até do que o governo possivelmente deveria ou poderia fazer, aí é uma discussão, mas assim, as empresas têm ganhado papel social, né, cada vez maior. Então, e isso não é só no Brasil, você pega assim, nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem sistema público de saúde, se você não tem, as pessoas às vezes têm emprego para ter plano de saúde. É um instrumento. É um instrumento para você ter acesso. Retention plan. É assim, a pessoa nem quer trabalhar mais, já tá aposentada, mas aí ela trabalha lá part-time, umas horinhas, só para ter plano de saúde. O Intel é focado em tecnologia e liderança. Isso. O Brasil, do ponto de vista tecnológico, é irrelevante globalmente. A gente é importador de tecnologia, importador de conhecimento na área de tecnologia, computação e tudo mais. Você acha que algum dia a gente vai conseguir ser um exportador de conhecimento em tecnologia, inovação e computação? Eu acho que depende. Depende se a gente conseguir fazer convergência. Ou seja, se a gente dizer assim, todo mundo disser, quais são as áreas, na opinião de vocês, em que o Brasil tem chance de se tornar uma potência relevante? Agro. Tecnologia de agro. Produção agrícola. Gestão de agro. Armazenamento de produtos agrícolas. Agro, o que mais? Talvez um pouco de... Energia renovável. Energia renovável, seja eólica, seja Isso. hidroelétrica, não sei o Perfeito. que lá. O que mais? Tá bom, vai. Tá bom esses dois. Vamos ser humildes A aqui. Embraer. Na sua palestra você costuma citar um monte, Sami. Mas Na sua quase palestra. tudo ligado de alguma Sim. forma ao agro, né? Então, assim, se a gente conseguir fazer essa convergência, que é o que eu brinco, um projeto de país, vamos falar assim, vamos todo mundo olhar para o agro, vamos investir em tecnologia agro, eficiência agro, né? Acho que a gente tem chance. Agora a gente fica aqui, farmacêutica, pô, se pegar, vai, a Pfizer já foi, a AstraZeneca já foi. Você acha que vai sair outra Pfizer aqui do Brasil? Não vai. Então eu acho que a gente ter relevância em tecnologia depende da gente fazer uma convergência de desenvolver tecnologia aplicada a um setor da economia onde a gente tem uma chance. Que a gente fez um consenso aqui, agronegócio e, eventualmente, energia renovável. Maíra Bimurad, bom demais. Obrigado, Maíra, por ter vindo, viu? Adorei. Obrigado, Muito Maíra, obrigado, muito bom. foi um prazer. Aprendi muito, para variar. Eu com vocês Prazer, sempre. prazer. O reencontro, né? O Porque, reencontro, foi um prazer revê-la. revê-la, conversar novamente com você. A gente batia Sim, papos, exato. fofocas dos bastidores da televisão, né? É isso aí. Agora a Isso gente aí. encerra a gravação e continua fofocando aqui. Brincadeira, Mar. Valeu. Obrigado, viu? Maíra. Até o próximo Talk Invest News. Tchau.